Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao 17º dia do nosso retiro quaresmal. Na nossa última meditação, falamos da imitação de Cristo. Nós somos chamados a seguir os seus passos e a ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. São Paulo, na carta aos Romanos, ele chama Cristo de o novo Adão, porque Cristo vem restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que o primeiro Adão frustrou, não sendo capaz de resistir ao pecado e contrariando a vontade de Deus, ofendendo a Deus, Cristo realizou na sua pessoa. E assim, ele abriu para nós um caminho para que nós também façamos a vontade de Deus. Por isso, se nós quisermos ser santos, e mais ainda, se nós quisermos realizar plenamente a nossa humanidade, nós devemos imitar o Cristo, que é o homem perfeito. Nós sabemos que a nossa natureza humana, ela é marcada pela tendência para o pecado. Ela é marcada pelas más inclinações e por aquilo que a Sagrada Escritura chama de concupiscência. A concupiscência é justamente a nossa inclinação para o mal, para aquilo que não faz a vontade de Deus. Nós tantas vezes estamos à procura da nossa própria satisfação, à procura dos nossos gostos, à procura daquilo que é prazeroso e vantajoso para nós. E com isso, muitas vezes, deixamos de amar a Deus e deixamos de amar ao próximo porque procuramos apenas a nós mesmos. Esse tempo da Quaresma, ele tem justamente esta função de nos ajudar para que nós voltemos ao estado do homem original, como Deus o criou, como Deus o pensou. E para isso, a Igreja nos propõe as práticas de mortificação. Nós precisamos nos mortificar, morrer para nós mesmos, morrer para os nossos gostos, as nossas más inclinações, a fim de vivermos para Deus e que o Cristo esteja agindo em nós, que o Cristo esteja vivendo em nós. E para isso nós precisamos mortificar tanto os nossos sentidos exteriores, como também os nossos sentidos interiores. Nós precisamos purificar os nossos sentidos exteriores, porque tudo aquilo que nos vai na alma passa primeiramente pelos nossos sentidos exteriores. Muitas vezes nós usamos aquela frase: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Porque nós começamos a experimentar as coisas de maneira interior, nós começamos a experimentá-las pelo exterior. Elas aparecem para nós na forma de uma imagem, na forma de um som, na forma de um toque, e depois aquilo vai para a nossa alma e ali se instala e pode despertar em nós maus desejos, aquilo pode despertar em nós uma tendência para o pecado. Nós também precisamos exercitar os nossos sentidos interiores a fim de disciplinarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque muitas vezes também aparecem no nosso pensamento coisas que nós não gostaríamos de pensar. Aparecem também pensamentos maldosos, maliciosos ou sentimentos que são contrários à vontade de Deus. Esses primeiros pensamentos e sentimentos é o que os santos, e especialmente São João da Cruz, chama de primeiros movimentos. Esses primeiros movimentos, eles ainda não são pecado, eles não têm um peso moral. Porém, devido à nossa má inclinação, devido à nossa concupiscência, eles podem nos conduzir ao pecado a partir do momento que nós damos um consentimento para eles, nós nos deleitamos neles e nós permitimos que eles se delonguem dentro da nossa alma. É por isso que devemos cortar o mal pela raiz e eliminar dos nossos sentidos exteriores e dos nossos sentidos interiores aquilo que possa nos levar ao pecado sempre que eles aparecerem. No ato imediato deles aparecerem, nós devemos procurar o auxílio da graça divina para não alimentá-los
dentro de nós e devemos também combater o bom combate com a medida das nossas forças. Ontem nós vimos na nossa meditação que São João da Cruz coloca como primeiro conselho para nós mortificarmos os nossos sentidos a imitação de Cristo. E depois ele continua dando alguns conselhos de como nós podemos mortificar os nossos sentidos exteriores. E ele nos diz o seguinte no livro da Subida do Monte Carmelo. Em segundo lugar, para bem poder fazer isto, que é a imitação de Cristo perfeita, se lhe for oferecida aos sentidos alguma coisa de agradável, que não tenda exclusivamente para a honra e a glória de Deus, renuncie e prive-se dela pelo amor de Jesus Cristo, que durante a vida jamais teve outro gosto, nem outra coisa quis, senão fazer a vontade do Pai, a que chamava comida e manjar. Por exemplo, se acha satisfação em ouvir coisas em que a glória de Deus não está interessada, rejeite esta satisfação e mortifique a vontade de ouvir. Se tem prazer em olhar objetos que não levem a Deus, afaste este prazer e desvie os olhos. Igualmente, nas conversações e em qualquer outra circunstância, deve fazer o mesmo. Em uma palavra, proceda deste modo, na medida do possível, em todas as operações dos sentidos. No caso de não ser possível, basta que a vontade não queira gozar desses atos que lhe vão na alma. Desta maneira, há de deixar logo mortificados e vazios de todo o gosto e como que às escuras. E com este cuidado, em breve, aproveitará muito. Nós vivemos num tempo em que nós somos muito estimulados sensorialmente pela televisão, pela internet, pelo celular. Nós, o tempo todo, estamos à procura de algo, principalmente na faculdade visual. E isso alimenta em nós também a curiosidade, e uma vã curiosidade. Uma curiosidade que não vai nos trazer a virtude, pelo contrário, que vai nos viciar e muitas vezes podem nos desencaminhar. É preciso então vigiar sobre os nossos sentidos. É preciso vigiar sobre aquilo que entra pelos nossos olhos, por aquilo que entra pelos nossos ouvidos e também pelos outros nossos sentidos, para que assim nós possamos corrigir as nossas más inclinações nos primeiros movimentos, logo que elas aparecem. E esse tempo de estímulo extremo, nós precisamos então nos mortificar, para não ficarmos o tempo todo procurando estas coisas, para não ficarmos o tempo todo desviando a nossa atenção daquilo que é essencial e colocarmos a nossa atenção naquilo que é supérfluo e que quando nós vemos, nós perdemos um tempo enorme que poderíamos ter aproveitado para a caridade, que poderíamos ter aproveitado para a oração e simplesmente estávamos ali a satisfazer os nossos sentidos. Um dos grandes objetivos da Quaresma é fazer com que nós restauremos em nós a imagem e semelhança de Deus. Esta imagem que, num determinado momento, foi deformada e que agora precisa ser reformada, precisa ser recriada. Precisamos restaurar em nós a verdadeira capacidade de amar e de usar os nossos sentidos exteriores e interiores para servir a Deus e ao próximo. É por isso que Jesus nos pede no Evangelho que nós devemos sempre estar em estado de prontidão e de vigilância. Vigilância sobre nós mesmos, vigilância sobre os nossos sentidos, vigilância sobre aquilo que nós permitimos que entre dentro de nós. Não podemos deixar que algumas coisas façam morada no nosso interior, pois isso vai nos afastar de Deus e muitas vezes nos deixar perdidos e desorientados. Como meditação para este dia, eu proponho para você o texto de Efésios, capítulo 4, versículo de 17 ao 32, que nos fala para superarmos, vencermos o homem velho e passarmos a agir como um homem novo. E como frase para este dia, você pode usar esta como meditação: revesti-vos do homem novo. Deus te abençoe.